Oi, eu sou a Ana Sharmak do Pausa para um Café e hoje eu tô aqui para mostrar 5 motivos pelos quais você deve ler Os 13 Porquês. Hoje estreia a série na Netflix inspirada em Os 13 Porquês do Jay Asher. E eu resolvi mostrar 5 motivos pelo qual você deve ler o livro. E quem sabe também assistir a série. O primeiro motivo é porque o livro trata de assuntos polêmicos, difíceis, porém necessários. Os 13 Porquês conta a história da Hannah, uma garota adolescente que cometeu suicídio. É um tema pesado, principalmente na adolescência, porém é um assunto que a gente precisa conversar de vez em quando, que a gente precisa estar alerta sempre. E no livro o Jay Asher tenta mostrar isso pra gente, tenta mostrar como é importante conversar com os nossos amigos, conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, fazem parte da nossa família. Conversar e falar sobre os nossos problemas, sobre aquilo que a gente está sentindo e vivendo. E eu acho muito interessante isso e acho que o livro pode sim ajudar muitos adolescentes e muitas pessoas adultas também, porque não é só adolescente que sofre como a Hannah sofreu. Segundo motivo pelo qual eu acho que você deveria ler Os 13 Porquês é que o livro é sobre a Hannah, mas não é só sobre a Hannah. A Hannah é a nossa personagem principal, apesar de ela não existir fisicamente dentro do livro, podemos dizer assim, porque ela deixa algumas fitas para as pessoas e nessas fitas ela deixa os 13 porquês dela ter cometido isso, que são também pessoas, ou atos de pessoas, enfim, ela vai explicando. E a gente encontra o livro junto com o Clay, digamos assim. O Clay é o nosso protagonista. Ele que encontra as fitas e tá com elas agora. Algumas pessoas já ouviram essas fitas, chegou a vez dele e ele tá ouvindo. Aparentemente o Clay parece ser um garoto bacana que todo mundo gosta. E aí você se pergunta, por que então ele tá com essas fitas? Por que ele foi o motivo pelo qual a Hannah cometeu o que fez? Enfim, a gente descobre isso. Mas ao momento em que a gente vai descobrindo isso junto com o Clay, a gente também aprende mais sobre as pessoas. A gente aprende sobre a gente enquanto tá lendo Os 13 Porquês. Apesar de eu ter uma crítica porque eu acho que os sentimentos do Clay não são passados com tanta intensidade pra gente, eu ainda sinto falta um pouco, sabe, do Clay dentro dessa história. Eu espero que na série a gente possa sentir isso, possa sentir os sentimentos do Clay. Eu senti um pouco falta disso no livro, apesar de que a gente sente muito, principalmente o momento da fita dele, em que a gente sabe que aquilo é intenso pra ele, mas eu não consegui ali, eu não abracei tanto essa parte da história. Voltando, eu me perco no meio do caminho. Clay é um personagem interessante, junto com ele a gente aprende sobre pessoas, a gente aprende sobre coisas que a gente deveria ter feito e não fez. A gente aprende junto com o Clay a identificar momentos que a gente poderia sim agir e ajudar alguém, sem com que essa pessoa tenha pedido pra gente, sabe? Mas identificar esses pequenos momentos que a gente pode ser mais humano. E não só esses momentos, mas enquanto a Hannah vai mostrando os outros motivos, os outros porquês dela ter cometido o que cometeu, né, dela ter feito o que ela fez, você vai percebendo e vai entendendo como as pessoas sentem as coisas de formas diferentes, como elas vão construindo os sentimentos, como elas vão... É um livro que fala muito sobre sentimentos, é um livro que fala muito sobre você aprender, sobre você ser adolescente e lidar com os seus problemas. Eu acho isso muito interessante. Terceiro motivo pelo qual eu acho importante você ler Os 13 Porquês é porque o livro fala muito sobre o tempo que a gente perdeu, o tempo que a gente poderia ter aproveitado, sobre essa coisa de já é tarde, né? Inclusive aqui tá na capa já, if you're listening, you're too late. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente ter essa noção que a nossa vida é curta, que a gente tá aqui apenas de passagem. E eu posso citar vários livros que falam sobre isso também, como Se Só Me Restasse Uma Hora de Vida, Confissões do Crematório. A gente tá aqui de passagem e a gente precisa dar importância real para esses momentos. A gente precisa viver isso de forma real, sabe? Aproveitar e entender tudo que tá acontecendo, entender os nossos momentos, os momentos dos outros. Tem umas partes, principalmente em momentos bem difíceis do livro para Hannah, em que a gente para realmente para pensar sobre esses momentos, sobre como alguns momentos pra gente não são os nossos momentos, a gente precisa ter o nosso momento. Isso é muito forte pra mim durante o livro, principalmente em uma parte
forte pra Hannah, que eu não vou contar que é spoiler. Outra coisa é que além de ter esse tema principal difícil, os 13 porquês também vai abordar outros assuntos difíceis de serem falados, mas muito importantes de serem debatidos na adolescência e, enfim, pro resto da vida, como depressão, bullying, assédio. O livro é bem forte e é cheio de gatilhos, mas é um livro importante pra gente debater sobre isso, porque ele fala disso de uma forma leve. Não leve, mas a forma com que ele vai trazendo isso aos poucos é pelo menos preparando o leitor para aquilo que tá vindo, né? Eu sei que muitos de vocês, em um outro vídeo que, me desculpa, eu tive que tirar do ar, porque eu não tava conseguindo lidar com ele. Eu falei sobre isso, falei sobre a importância da gente conseguir lidar com essas situações, a importância da gente falar sobre isso para conseguir lidar com isso. Em nenhum momento da nossa vida vai ser fácil falar sobre esses assuntos. Em nenhum momento da nossa vida vai ser fácil ser empático, mas a gente precisa ser. É necessário que a gente seja. É necessário que a gente aprenda a lidar com isso. É necessário que desde a infância, ali de criancinha, a gente comece a falar sobre empatia, a gente comece a falar sobre esses assuntos para que isso seja normal, sabe? Para que ser empático seja normal, para que a gente não fique admirado quando uma pessoa for empática. Eu acho isso muito importante, os 13 porquês. Ele traz o assunto, ele aborda, ele mostra consequências, ele mostra, tipo, isso resultou nisso, sabe? Essa atitude aqui resultou nisso aqui. É importante você mostrar, por exemplo, que o bullying tem consequências, que um assédio tem consequências. Não é porque você é adolescente que os seus erros não trazem consequências pra você e pra outras pessoas. E quinto e último motivo é a série na Netflix. Eu acho muito legal ler obras que serão adaptadas. Eu gosto muito de adaptações porque fazem com que um livro, uma história, enfim, uma lenda, sei lá, se torne mais acessível para um grande público, né? Nem todo mundo gosta de ler, infelizmente. A gente tem que concordar com isso. Então, quando tem uma série, quando tem algo assim, isso faz também com que os livros ganhem mais atenção das pessoas, que normalmente talvez eles não ganhariam essa atenção. Isso é legal, porque afinal as pessoas estão pegando um livro e lendo. Então, se você chegou aqui através da série, né, tipo, ficou procurando, interessado pelo livro, se você assistiu a série, dá uma chance pros 13 porquês, porque eu acho que é um livro muito válido pra gente ler. É claro, ele tem seus pontos negativos, ele tem algumas coisas, eu acho que o livro não explica muito bem, não fica muito claro e nem dá uma ajuda muito direta. Porém, é um livro interessante se você não tem gatilhos, se você acha que vai se sentir bem lendo o livro, leia os 13 porquês. E é isso, se você já fez a maratona da série da Netflix, comenta aqui embaixo se você gostou, mas cuidado com os spoilers. Se bem que se a gente já leu o livro, não tem lá muito spoiler, não é mesmo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas de livros, clica aqui para continuar acompanhando outras dicas. Não se esquece de se inscrever no canal e continuar acompanhando. Deixa seu like e a gente se vê na próxima. Tchau!